Mas hoje nós ficamos devendo aqui aquele espaço que nós encontramos aqui entre o sexto e a sétima trombeta, né? Entre a sexta e a sétima trombeta, que foi justamente a partir daquele momento em que Jesus Cristo ele desce com aquele livrinho aberto, pisa no mar e na terra, toma posse, né? E diz para aquele que está sentado no trono, já não haverá mais demora. Ou seja, a redenção, ela se conclui justamente naquela ocasião. Mas a sétima trombeta é aquele estrondoso brado de vitória, da conquista, da redenção, do planeta Terra, criado por Deus com muito carinho e com tanto amor, que infelizmente os homens estão destruindo. No versículo 18 do capítulo 11, na parte final, diz assim, que ele virá para destruir a terra. Ele vem para destruir os que destroem a terra. Você está entendendo isso? Então, o homem, ele polui, ele causa esse pavor tremendo no planeta Terra, ele mexe com o que não deve mexer, causa esses efeitos que mexem com tudo quanto é sistema. Deixa, vai conquistando, vai ganhando o teu dinheiro, vai conquistando o mundo, mas no dia da prestação de contas, isso vem aí. Ele vem para destruir, vem para tomar posse e destruir aquele que destrói a terra. É claro que a natureza, ela se refaz. O homem pode dizimar, ele pode destruir, ele pode acabar com tudo que ele quiser. Mas a natureza, daqui, digamos, a 100 anos, se o homem destruir tudo hoje, daqui a 100 anos, a natureza está completamente refeita. Ela se refaz, tá? Mas, enquanto isso, nós vamos pagando um preço muito alto, comendo um alimento cheio de veneno, águas poluídas, uma atmosfera totalmente danificada, causando doença de tudo quanto é espécie, mexendo com transmutação de vírus que estão aí atormentando a humanidade. Porém, antes de chegar nessa parte, o João, ele deixou aqui duas coisas para falar depois dessas questões aqui, que é justamente a questão da reconstrução do templo, o templo lá de Jerusalém, e as duas testemunhas. Vamos ler aqui, capítulo 11, versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Mede o santuário. E a primeira pergunta que nós temos aqui é esta: que santuário? Que não existe o santuário na atualidade. Este santuário que os judeus eles construíram por determinação divina, você vai encontrar, por exemplo, lá no começo, como foi que iniciou aquele tabernáculo móvel no deserto, que montava e desmontava. Por quê? Porque o povo judeu era um povo nômade. Hoje eles estavam aqui, armavam o acampamento, eles tinham que armar a tenda da congregação e ali o tabernáculo. Amanhã tinha que levantar, desfazer tudo para continuar a viagem. E esta peregrinação levou muito tempo, então eles não podiam ter um templo fixo. Então eles utilizavam sempre um santuário móvel. Para isto existia uma ordem entre os levitas, quem ia desmontar, quem ia levar isto, quem levaria aquilo, quem iria montar. Então existia uma ordem espetacular. Não era alguém gritar assim, não, hoje eu vou levar isso, não, vou levar aquilo. Não, Gerson, Coate e Merari, essas três famílias aqui, é que eram responsáveis de montar e desmontar
o tabernáculo. Cada um tinha um setor para fazer isto, né? E aquele santuário, ele serviu por muito tempo quando o povo peregrinou pelo deserto, até que entraram na terra prometida. Chegou a época em que Salomão começou a reinar em Israel. Agora tinha uma cidade, tinha uma localidade, tinha um reino, tinham condições. Então Deus permitiu que Salomão construísse este templo. Davi, ele queria muito fazer isto, mas ele tinha uma mão sanguinária e Deus não permitiu que ele construísse. Ele angariou todos os recursos para esta construção, mas ele não teve o privilégio de construir e de inaugurar aquele templo que foi depois determinado que o segundo filho de Davi, Salomão, ele construísse aquele templo, né? Que no dia da inauguração a glória do Senhor, a Shekinah, invadiu o santuário. Os sacerdotes não podiam nem se colocar em pé, porque a glória do Senhor estava naquele templo construído por determinação divina e com todas as pessoas que foram colocadas à disposição para a construção daquele tabernáculo. Muito bem. Aquele tabernáculo serviu ao povo de Israel por muitos e muitos anos, tá? Até que chegou a época em que aquele povo que foi chamado para ser cabeça, se permanecessem fiéis, eles simplesmente entraram numa fase pecaminosa, se afastaram da palavra de Deus, começaram a fazer coisas que não deviam, e com isto a mão de Deus pesou sobre eles. E foi justamente o castigo que veio sobre eles foi quando Nabucodonosor da Babilônia, ele invade Jerusalém e destrói o templo, deixando em completa ruína, não somente o templo, mas como toda a cidade. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro e ficou simplesmente aquelas ruínas ali em Jerusalém. Até que chega a época de Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias. Esses homens, eles começam então a reconstruir aquele templo que tinha sido destruído. Com muitas dificuldades, Neemias, com seus recursos, ele manteve aquela construção. Teve muita oposição dos moradores da região, mas o templo ele foi reconstruído e voltou a ser o centro de adoração da nação judaica, e aquele templo reconstruído por Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias, onde ele declara, no dia da inauguração, que a glória desta casa será a glória da segunda casa, que sou eu e você, será maior do que a primeira. Então, nós observamos ali que aquele templo, ele foi, na realidade, reconstruído. E ele permaneceu séculos. Atravessou a época dos Macabeus, guerras. O templo ficou, certa ocasião, deteriorado. Até que, no primeiro século antes de Cristo, Herodes, para angariar a simpatia dos judeus, ele mandou restaurar o templo de maneira suntuosa. Herodes, como era um grande político, ele queria uma coisa que as pessoas vissem. Então ele tirou a beleza de dentro e colocou do lado de fora. Por que fazer uma coisa tão linda, tão espetacular, apenas para um sacerdote entrar uma vez por ano? Não. Então ele constrói aquela suntuosidade lá em cima daquele local, do Monte Moriá, ali onde era o Moriá, ali ele, no Monte Sião, ali ele simplesmente reconstrói aquele templo. Aquele templo, ele serviu ainda durante 70 anos como centro de adoração para o povo de Israel. Aquele templo, Jesus entrou nele ainda, numa época em que os homens já tinham transformado ele numa casa de negócio. E aquele templo, ele viveu e ficou em pé até o ano 70, quando o general romano, general Tito, ele invadiu Jerusalém,
ele destruiu a cidade, ele destruiu o templo, como Jesus tinha dito, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Então ele ali naquele momento espalha os judeus pelo mundo inteiro. Existiam judeus em todos os continentes da terra, menos em Jerusalém. Durante todos esses séculos, o templo até hoje nunca mais voltou a ser reconstruído. Os judeus hoje não celebram determinadas festas que são celebradas somente no templo, como, por exemplo, o dia da expiação. Existem outros acontecimentos que têm que ser feitos dentro do templo. Aquela novilha vermelha que tinha que ser sacrificada no dia da expiação, não existe esta novilha vermelha. O que é impressionante é que nesses 2000 anos, nunca mais surgiu uma novilha vermelha. Um tempo atrás, apareceu uma novilha vermelha que foi um estandalhaço, que já era um sinal da vinda de Cristo. E os judeus começaram a cuidar daquela novilha, num kibutz que tem lá próximo de Jerusalém. E aquela novilha foi se desenvolvendo, daqui a pouco começou a aparecer alguns pelos diferentes e descartaram. Então não tem esta novilha até ao dia de hoje. Muito bem, ali em cima daquele platô, onde seria o local do templo, os muçulmanos eles construíram a mesquita de Omar. E segundo os entendidos, aquele será o local em que o templo vai ser reconstruído. Eu já estive várias vezes em Jerusalém, já estive várias vezes naquele platô, e por muitos e muitos tempos eu pensei, porque ali tem a mesquita de Omar, que é aquela cúpula redonda, e a mesquita Al-Aqsa, que cabe 10.000 muçulmanos ali com a testa no chão. Então ali está a mesquita de Al-Aqsa e a mesquita de Omar. E entre essas duas mesquitas existe um bosque. E eu pensava, eu calculava que o tamanho daquele local ali dá para fazer vários templos. E esta ideia ela vinha sendo tomando efeito por muito tempo, até que ultimamente houve um despertar entre os judeus ortodoxos de que o local do templo não é onde está a mesquita de Omar, não é onde está aquele bosque. Ali do lado direito, ou pela parte de trás da mesquita de Omar, existe um terreno muito grande que termina justamente lá no tanque de Betesda, ali está. E aquele local está ali parado, ermo, não se constrói nada. E os rabinos, eles começaram a estudar aquele local e viram que se eles passassem um muro ali por trás da mesquita de Omar, separando aquela parte, a medida que tem aquele local ali, é aquela medida que você encontra no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel dá todas as medidas. E o que é mais impressionante é que aquela porta dourada que está fechada, ela dá de frente com aquele terreno. Então tudo indica que o local é aquele, e já existe um frenesi muito forte entre os judeus para a reconstrução do templo. Eu estive no Museu do Templo, e ali no Museu do Templo existe praticamente todo o aparato que o sacerdote vai precisar para o sacrifício, inclusive a sua vestimenta, a menorá com as suas 7 pontas. Eles têm tudo praticamente já preparado, esperando ali o momento certo. Mas quem vai reconstruir esse templo? Se você fizer qualquer tentativa hoje em cima daquele local, você vai comprar uma guerra mundial. Mas o profeta Daniel, ele nos dá aqui um pequeno vislumbre com respeito a quem é que vai fazer, quem vai reconstruir aquele local. Eu quero de antemão dizer que a igreja não vai assistir à reconstrução deste templo. Porque este templo, como disse Daniel, que ele quem? O anticristo.
Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos, tá? Só que no meio da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício, muito bem. Então, o que acontece? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Muitos quem? As 3 maiores religiões da terra, que têm o seu princípio ali, judeus, muçulmanos e cristãos, praticamente estes 3 elementos serão consultados pelo anticristo e vão fazer uma aliança com ele para construir. Justamente o templo de Israel, ele vai ser reconstruído. Então ele não existe aqui, mas aqui o capítulo 11 mostra que o anticristo ele vai assumir o comando, ele vai entrar naquele santuário, ele vai se julgar como se fosse o próprio Deus, ele vai querer esta adoração, mas é justamente aqui que está o abominável da desolação. O abominável da desolação não é aquilo que Antíoco Epifânio realizou, oferecendo uma porca lá no altar, no santuário, não. É ele mesmo, o anticristo, ele vai adentrar o santuário e vai exigir adoração como se fosse, se ostentando como se fosse o próprio Deus. Nesse momento, os judeus entendem, eles vão compreender que aquilo que o Senhor Jesus disse, que quando você vê abominável desolação no lugar santo, quem lê entenda. Olha, quem tiver do errado não desça, quem tiver fuja, desapareça. Ai daqui estiverem grávidas e daqui as vão aumentar naquele dia. Por quê? Porque haverá uma grande tribulação como nunca houve. É ali que está o marco da grande tribulação, justamente no meio desses 7 anos. É quando ele exigir adoração como se fosse o próprio Deus. Você está entendendo? Então, aquele templo vai ser reconstruído. Ele vai ser restaurado. E é por isso que João está dizendo aqui, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, uma fita métrica, tá? Uma vara. E também foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior, o santuário, não meças, porque foi dado aos gentios, estes por 3 anos e meio, tá? Eles vão pisar a cidade santa e aquele local que está ali. Tá? Então, aquele templo vai ser reconstruído não por qualquer pessoa, mas pelo anticristo, que é o único elemento que vai ter condições de fazer esta reconstrução. Tá? Mas como eu disse para você, a igreja, aqui no capítulo 10, quando Jesus Cristo ele veio, ele já levou a sua igreja. Então a igreja não vai estar presente aqui para ver este acontecimento. Não é? Muito bem, aqui nesse capítulo 11, ainda tem aqui um outro episódio. Qual é? Há 2 testemunhas que vão se levantar aqui nesta época. Diz aqui, o capítulo 11, versículo 3, que darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. 3 anos e meio, esses profetas, eles vão estar atuando aqui no planeta Terra, causando um dissabor incrível para o anticristo e os seus seguidores. São essas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também para sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, quantas vezes eles quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Os seus cadáveres ficarão esticados nas praças da grande cidade
que se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Até que, versículo 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Que veio grande medo. Aqui estão essas 2 testemunhas. E quem são essas 2 testemunhas? Quem são esses 2 homens aqui com poderes sobrenaturais aqui durante este período? Quem serão eles? Irmãos queridos, existem tantas conjecturas com respeito a essas 2 testemunhas, que cada um vem e faz a sua alusão, a sua conjectura sobre quem são essas 2 testemunhas. Uns dizem que são os 2 evangelhos, o Antigo e o Novo Testamento. Mas como? Aqui diz que eles vão ser mortos, o evangelho não vai ser morto, a Bíblia não vai morrer, ela permanece para sempre, né? Aí vem outro e diz que é o fulano de tal e o ciclano, e tem aqueles que declaram que é Moisés e Elias. Moisés e Elias. Agora, escute aqui. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra que aos homens estão ordenados morrer uma só vez. Uma só vez. E eu pergunto para você, Moisés morreu ou não? Claro que morreu. A Bíblia declara que o próprio Deus o sepultou. Ninguém sabe aonde. Eu estive nesse mês de janeiro, lá em cima daquele monte onde Moisés esteve, e é tão extenso o local que não tem quem saiba, e o próprio Deus o sepultou ali. Pode procurar que nunca vão achar, porque foi o próprio Deus quem o sepultou, né? Aí alguém me disse, mas pastor Jorge, e quando nós olhamos lá no Monte da Transfiguração, quem foi que apareceu ali? Não foi Moisés e Elias? Olha, então se foi Moisés e Elias, então Moisés, naturalmente, ele vai ser uma dessas testemunhas que virão aqui nessa ocasião. Olha, é preciso que você entenda com muito carinho a situação daquilo que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, tá? Lá no Monte da Transfiguração, você está lembrado que naquele local, quando Moisés e Elias se apresentam ali, o que foi que aconteceu? Aquilo era um clima do céu tão gostoso que Pedro quis fazer uma tenda para Elias e outra para ele, e assim ele quis que aquilo acontecesse. Eles viram. Depois aquilo se desfez, se dissolveu, tudo muito bem. Aí quando chega mais adiante, olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui no capítulo de número 17, que diz a palavra de Deus. Olha só, capítulo 17. Mas preste atenção ao versículo 9. E descendo eles do monte, onde ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão. Eles tiveram uma visão. Aquilo não foi algo real. Aquilo não foi uma realidade, foi uma visão. Moisés morreu, e aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Se Moisés já morreu, então ele cumpriu a sua parte, porque essas 2 testemunhas, elas vão morrer. Aqui o versículo 7 declara, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Se essas duas testemunhas vão morrer, e esse Moisés já morreu, então não é Moisés. Aí tem aquele outro que diz assim, então isso aqui trata-se então de Enoque e Elias. Enoque e Elias. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11,
E eu quero que você note aqui o que nos declara a palavra do Senhor para o nosso entendimento. Hebreus, capítulo 11, veja só o que nos declara aqui a palavra do Senhor. Olha só. Versículo 5, você está com a sua Bíblia aberta. Versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte. Foi e não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Está entendendo? É a Bíblia que está falando. Tá? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E essas duas testemunhas, elas vão morrer. Então não se trata de Enoque. Restou aqui simplesmente quem? Elias. Elias, você sabe, ele profetizou, ele foi elevado ao céu num redemoinho, não é? E a Bíblia não apresenta a morte do profeta Elias. Mas no último capítulo de Malaquias, que eu quero que você abra a sua Bíblia, nós temos aqui um vislumbre com respeito a Elias. Observe, você vai andando com a Bíblia de trás para frente, né? Então você vai encontrar aqui, Malaquias capítulo 4, versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós não estamos tratando aqui do grande e terrível dia do Senhor. Nós não estamos tratando aqui do período da grande tribulação. Nós não estamos tratando aqui da última semana do juízo divino. Então diz aqui que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Com respeito a Elias, nós temos aqui na realidade uma palavra: enviarei. Então nos mostra que o profeta Elias é uma dessas testemunhas. Agora, quem é a outra? Você pode colocar o nome que você quiser, tá? São meras conjecturas, porque aquilo que a Bíblia não diz com clareza, você não pode afirmar com certeza. Você está entendendo? Então nós não encontramos esse profeta. Então nós precisamos ficar com a palavra de Deus e não ficar criando coisas que a Bíblia não diz, que ela não fala. Isso é altamente salutar e é altamente importante para todos nós. Está entendendo? Então, irmãos queridos, o templo não existe, ele vai ser reconstruído. As duas testemunhas virão aqui para pregar durante esse período da grande tribulação. Agora, quem são elas? Quem é que vai reconstruir o templo? Então fiquemos hoje com esta meditação da Escritura Sagrada, porque amanhã nós vamos ter aqui uma das mais sublimes revelações que a Bíblia Sagrada pode nos apresentar. No capítulo 12, você vai saber quem é aquela mulher, tá? Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós estaremos meditando neste assunto aqui amanhã. Mas por hoje, vamos ficar por aqui, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo pela sua presença aqui conosco neste horário. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo de maneira toda especial. Que você e a sua casa tenham paz. Amado Deus e Pai celestial, nós sabemos que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Que a palavra profética nada mais é do que a palavra que saiu da tua boca. Aquilo que o Senhor falou que iria acontecer no passado aconteceu, e aquilo que a tua palavra fala que vai acontecer no futuro, isso vai acontecer. Nós glorificamos porque o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor que comanda esta grande aeronave cheia de tantos problemas aqui dentro, mas o Senhor sabe aonde vai chegar, onde vai aterrissar. Abençoe meus irmãos, que possamos ter o nosso coração tranquilo, tranquilizado,
pela tua graça que nos cerca a cada dia e a cada momento. Que nós possamos prosseguir glorificando o teu santo nome em todo o tempo, Pai. Fortalece a fé do meu irmão e ensina-nos a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fortalece-nos e nos abençoe e nos ajude. Abençoa também os pastores da nossa cidade. Abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa as autoridades constituídas. Olha para o presidente da República, meu Pai, e pelas autoridades constituídas sobre esta nação. Deus, o Senhor colocou, o Senhor tira, o Senhor dá, o Senhor toma. O homem chega até onde o Senhor quer, o Senhor coloca, mas o homem foge do plano. Então chega a hora em que o Senhor diz, basta, até aqui e nada mais. O Senhor falou isso para o mar, com toda a sua fúria, vem até a praia e para aqui e não mais. Tá? Não vejo tribulação senão humana. Toda tribulação, toda preocupação, ela vem ao nível do homem. O Senhor não permite que ultrapasse o limite que você possa suportar. Senhor Deus, continua guardando o teu povo, aguardando nossa cidade, nosso Brasil e o mundo. E nos ajuda a estar preparados para o momento da tua chegada. Nós não queremos ser pegos aqui desprevenidos, mas estar com a nossa vida na tua presença, assim como o Senhor sabia que ia morrer naquela sexta-feira da paixão, entrou em Jerusalém, trabalhou, pregou, orientou, falou, tudo muito bem, levou sua vida totalmente normal. É esta vida normal que nós queremos ter, porém com honestidade, com sinceridade, valorizando a vida e valorizando e reconhecendo o nosso próximo. Se conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Tenham todos uma noite abençoada, em nome de Jesus.